Doutora Abelardo Ciula, médico psiquiatra, boa tarde, bem-vindo ao nosso comportamento dessa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, nos pediram para que... Aliás, esse assunto ficou lá daquela semana do Dia dos Namorados, lembra? Não, uma semana anterior, que a gente estava falando sobre ciúmes, amor, inveja, entra a questão da mentira. Então, assim, ó, vamos começar falando sobre quando se é que existe alguma situação onde a mentira é considerada não normal, mas passível, assim, sabe? Não, tudo bem, deu uma mentira, mentiu um pouquinho e tá tudo certo. Pois é que todos nós mentimos mais do que nós pensamos. Existem pesquisas, estudos que mostram que as pessoas mentem 25% do que falam. Parece até mentira, né? Mas se a gente pensar bem, a gente vai ver que são pequenas mentirinhas. E a gente ouve 200 mentiras por dia, né? Nós ouvimos assim, com as pessoas que a gente convive, nós lemos mentiras, às vezes a própria mídia pode trazer alguma mentira, e em época de eleições, aí sim, dobram, então são 400 mentiras por dia, né? Bom, as mentiras, muitas vezes, são essas mentiras sociais, não são mentiras leves, né, que a gente nem se dá conta, isso que eu dizia que a gente mente, né? Então a pessoa encontra um amigo de muito tempo e tal, e às vezes diz, olha, como é que vai, tudo bem, né? Tu não mudaste nada, né? Tá super bem, e a pessoa já está bem velhinho, às vezes está acabadinho, e é dito, tu está... E o outro mente também, que o outro diz, muito obrigado e tal, faz que acredita naquela história. Então, são mentirinhas que vão passando. Então, vai somando, vai dar umas 200 Mas que por não dia. são tão prejudiciais, não assim, são não chegam a prejudiciais. afetar um comportamento, né? Essas medidas sociais, essas pequenas hipocrisias que até aproximam as pessoas, né? Então, isso ocorre. As mentiras carinhosas, aquelas que nós falamos, às vezes o outro não está muito bem, mas dá um elogio e tudo, mas como a gente diz, é sempre bom a gente buscar alguma coisa que a pessoa realmente tem de bom para elogiar, para evitar essas mentiras, até para não dar mau exemplo para as crianças, né? Para diminuir isso, né? Depois, as mentiras que a gente falava, institucionalizadas, até políticas, digamos, uma campanha, que um político diga, uma campanha ecológica, que diga que vai erradicar todas as queimadas, né? Sabe que aquilo ali não vai acontecer, talvez às vezes até no afã, né, de fazer coisas e tudo, acaba exagerando um pouco, né? Então essas são mentiras fisiológicas, mentiras que ocorrem, mentiras humanitárias, às vezes uma palavra de conforto, alguma coisa assim, né? E também tem as mentiras patológicas. Aí essas teriam, que até são menores, no fim o que ocorre mais são essas mentiras fisiológicas, seriam aquelas que teriam uma má intenção. Principalmente a pessoa vai mentir por uma má intenção. Aí a pessoa não mente por mentir, mente visando alguma coisa. Algumas mentem, eu vejo, assim, por uma autodefesa, né? Por exemplo, assim, não querem dizer não e acabam mentindo. E aí isso se torna um ciclo vicioso. Por exemplo, tem uma festa, aí tu convida uma pessoa, só não, pois é, mas eu tô doente, mas eu tô com dor de cabeça, mas eu tô com não sei o quê. Inventa coisa. Em vez de dizer, olha, não vou porque realmente eu não estou disposta a ir. Então aí eu vejo que aí começa um ciclo, que aí essa pessoa que mente uma, mente duas, mente três, quando vê, vive no mundo de mentira, vive no mundo de fantasias, e não é o teatro que nós vamos assistir no final de semana, é uma realidade que precisa de ajuda. Exatamente, muitas vezes a mentira está associada a outras patologias, né? A mentira em si não chega a ser assim uma patologia, ela é mais um sintoma, né? Então, nos casos assim da depressão, então, os deprimidos têm muito receio de decepcionar as pessoas ou deixar as outras pessoas também tristes. Então, lá pelas tantas, a pessoa começa a sonegar fatos, não dizer as coisas, e isso, como tu disseste, a pessoa vai se enredando, né? Porque lá pelas tantas, cada vez vai ter que mentir mais, né? Com medo de decepcionar outra pessoa, e começa as coisas cada vez a se complicarem mais. E como é que a gente lida com uma pessoa assim?
Bom, essas pessoas, geralmente, o problema todo da mentira está relacionado basicamente à insegurança e à autoestima. Né? Existe também aquelas pessoas, as mitomaníacas, né? Mas antes disso também, se a gente pegar assim pelo desenvolvimento, até as crianças costumam ter uma fase de mentir, né? Que até é a fase quando elas começam a formar o pensamento abstrato e começam a ter mais criatividade, elas fazem aquelas pequenas mentirinhas e tudo, elas estão exercitando. Isso não chega a ser patológico. Né? Poucos casos vão se tornar mitomaníacos, né? E isso com o tempo vai desaparecendo. Agora, existe até casos de mitomania, até em crianças também. No caso assim, por exemplo, uma criança que sofre maus tratos, né, dos pais, não é bem tratada, ela vai contar uma história completamente diferente. Ela vai contar que os pais saem com ela, que são afetivos, que conversam com ela. Ela está contando o contrário. Geralmente a mentira é o contrário. A pessoa diz aquilo que gostaria que fosse. Né? Nesse caso, ela está tentando dizer o que gostaria que fosse. E geralmente também, as pessoas também bordam, exageram um pouco, gostariam que as coisas fossem assim. Até tem uma frase muito bonita do Mário Quintana que diz: a mentira é a verdade que esqueceu de acontecer. Né? A pessoa gostaria que as coisas fossem assim e às vezes não são. E às vezes a mentira pode ser até um elogio. Quando uma pessoa vem conversar contigo e começa a exaltar a sua descendência nobre e tal, exagerar, na realidade ela está te elogiando, ela está te valorizando, ela quer aparentar algo para ti, ela quer o teu apreço, a tua consideração. Né? Então, a mentira, lá pelas tantas, está nisso, está na falta de autoconfiança, né? A baixa autoestima, então a pessoa exagera. O senhor falou em depressão. Qual é a relação desta mentira com a depressão, doutor? Qual mentira que tu diz? Não, o senhor falou assim, por exemplo, essas pessoas que vivem, eu estou falando, né, no mundo da fantasia, vivem na mentira, o senhor falou que pode estar relacionada aí a uma depressão, a autoestima baixa, né, a estima. Pode estar relacionada à depressão, que as pessoas geralmente têm medo de decepcionar as pessoas e mentem, mas também é muito comum a mentira, a questão assim da pessoa querer se afirmar, a pessoa querer passar uma imagem, nem a depressão, isso lá pelas tantas é um funcionamento que não é bom, da pessoa exagerar. Mostrar o que não é. Mostrar o que não é. Aparentar o que na verdade não é. E geralmente aquilo que as pessoas mais se gabam é que mais falta para elas. Então a pessoa conta uma história, apresenta uma coisa que lá pelas tantas é o que como é que se lida com essas pessoas? Por exemplo, quando alguém o senhor vê que essa pessoa está mentindo, está se enrolando, inventa história, como é que o senhor, se o senhor tem paciência ainda, como é que o senhor é psiquiatra, tem que ter, mas como é que nós que não somos dessa área médica e de repente convivemos com alguém assim, podemos lidar com esta pessoa? A gente deve dizer, olha, não é bem assim, fulaninho, fulaninho. As coisas não são dessa forma, quer dizer, tu tá entendendo tudo errado, não tem nada a ver com isso que tu está pensando. Como lidar com uma pessoa que muitas vezes precisa de ajuda e ainda não buscou ajuda médica?